Quando das preferências e privilégios creditórios, procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor. Então, o devedor está com muita dívida e vai se declarar a sua insolvência. A discussão entre credores pode versar sobre preferência entre eles disputada, sobre nulidade, simulação, fraude ou falsidade das dívidas de contratos. Porque aí vai ter uma ordem da preferência dos créditos quirografários. Quem vem primeiro? Os créditos trabalhistas, os créditos tributários, os cheques, os títulos de crédito, as notas promissórias, né? Tudo isso aí vai entrar na preferência, né? Não havendo título legal preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum. Como não tem preferência de títulos, aí coloca todo mundo numa parte e vai dividindo os bens para pagar cada um, né? Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. Aqueles que eu falei, direito trabalhista, tributário e os direitos de pagamento de coisas, né? Conservam seus respectivos direitos os credores hipotecários e privilegiados. E aí, nesse caso aí, é o caso que o bem estava hipotecado, estava penhorado, e aí, nesse caso aí, tem o preço do seguro, né? O valor da indenização se obrigado à hipoteca, né? Tudo isso aí, né? Vai depender de se tem seguros, né? Ou indenização, né? Quando tem oposição os credores hipotecários ou privilegiados, né? Qualquer espécie de crédito que a pessoa tenha, crédito pessoal privilegiado, ao simples, privilégio especial, em geral. Nós estamos discutindo a possibilidade de os créditos passarem na frente uns dos outros, né? O privilégio especial só compreende os bens sujeitos por expressa disposição de lei. O pagamento do crédito que ele favorece, em geral, todos os bens não sujeitos ao crédito real, nem ao privilégio especial. O que é privilégio especial? A pessoa vai ter que ficar na frente para receber. Por exemplo, 964, tem privilégio especial sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas com arrecadação e liquidação. Se toda a arrecadação e liquidação eu fiz, por exemplo, o indivíduo que leiloa lá, faz o leilão, que vai fazer a arrecadação dos bens, ele vai ter direito, né? Sobre a coisa salvada, o credor por despesa de salvamento. Se eu salvei a coisa, eu vou ter direito às despesas que eu fiz do salvamento da coisa, por exemplo. Tirei um navio de dentro do mar lá, por exemplo. Sobre a coisa beneficiada, o credor que por benfeitorias necessárias ou úteis, quer dizer o quê? O credor, ele resolveu problemas estruturais do imóvel. Ele vai ter aí uma preferência. Sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas, né? Pela sua edificação, reconstrução ou melhoramento. Então, pessoas que trabalharam para melhorar esses edifícios, esses prédios, oficinas, ele vai ter o crédito de materiais, dinheiro ou serviços para a sua edificação, reconstrução ou melhoramento. Sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos, serviços à cultura ou à colheita. Sobre as alfaias, utensílios de uso doméstico nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quantas prestações do ano corrente do anterior. Todas essas pessoas aí terão privilégios. Sobre os exemplares de obras existentes de massa do editor, o autor dela e suas legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no contrato de edição. Então, o cara editou os livros, vai ter preferência, né? Sobre o da colheita, né? O trabalhador agrícola contra a sua dívida dos seus salários. Ele concorreu com outros créditos do trabalhador agrícola e ele vai ter direito a isso. Sobre os produtos do abate, o credor por animais. Goza de privilégio real na seguinte ordem: sobre os bens do devedor, crédito por despesa do seu funeral, na condição do morto e o costume do lugar, crédito por custas judiciais, por despesas com arrecadação e liquidação da massa, crédito por despesas do luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se forem moderadas, crédito por despesas com doença que lhe faleceu o devedor no semestre anterior à sua morte. Todas as pessoas aqui vão ter crédito, vão ter privilégios, tá certo? Crédito pelos impostos devidos à fazenda pública no ano corrente no anterior, crédito por salário dos empregados no serviço doméstico do devedor nos seus derradeiros 6 meses de vida e demais crédito de privilégio geral. Nós estamos discutindo aqui quando houver as indenizações. Quem vai ter direito a esses créditos? Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, de um luto do cônjuge, né? O filho do devedor falecido, se for imoderada, vai ter direito. Então, por exemplo, gastos necessários à manutenção do devedor falecido e a sua família vai ter direito no trimestre anterior ao falecimento.
Então, essas despesas têm aí um certo equilíbrio na hora de fazer o pagamento dessas indenizações. Essa matéria é responsabilidade civil. Eu falei dos títulos de crédito, falei um pouco de responsabilidade civil, finalizei com seus créditos e privilégios das indenizações. O professor Joel terminou mais um curso. É óbvio que você pode tirar dúvida comigo lá no e-mail, nos meus contatos, tá? Muito obrigado e um grande abraço para vocês. Continue fazendo os cursos. O próximo curso será Direito de Empresa, e depois Direito das Coisas, depois Direito das Sucessões. E outros cursos de formação de professores que nós temos na plataforma. Um grande abraço, seja bem-vindo, estou à disposição. Se alguma dúvida, pode fazer contato comigo, que eu estou à sua disposição.